E ainda tenho problemas com a língua. Ainda tenho problemas com a língua. Não é? Eu estou aqui no Brasil 50 anos, gente. Então, agora, em que momento eu vou fazer parceria com o engenheiro do Brasil? No momento em que eu me integre à cultura brasileira, saiba falar o português de uma forma clara, eu tenha que ter a habilidade de poder fazer de todos eles uma salada de frutas. Não é? E o que é uma salada de frutas? Eu penso que no terceiro bloco nós podemos falar muito bem sobre essa salada de frutas, que vale a pena ser falada, porque aí envolve a parte comportamental do técnico, engenheiro, junto à população brasileira. Certo. Jorge Simões, você colocou isso para nós no primeiro bloco, né, sobre as dificuldades iniciais quando aqui chegou, principalmente com relação à cultura, primeiro, a nossa forma de colocar o idioma, que embora seja o mesmo, o português, dizem nós temos as nossas especificidades e termos diferenciados e também carregamos aí no nosso modo de falar os nossos aspectos culturais. Sim. E essas questões para você que foram as mais difíceis de serem trabalhadas no início. Agora, com relação a essa questão que nós estamos colocando, se ocorre realmente essa parceria efetiva, principalmente deste intercâmbio de conhecimentos de tecnologia? Sim, existe claramente, mas não querendo persistir muito no mesmo tema, só existe quando realmente existe a tal interface cultural. A partir desse momento em que eu sou aceito pela comunidade brasileira, não é? E eu aceito essa cultura brasileira, aí sim, depois no dia-a-dia, no trabalho, há uma transferência natural de conhecimento. As coisas que eu sei, as coisas que as pessoas em minha volta sabem, obviamente existe essa transferência. E isso é extremamente enriquecedor. Até o aspecto cultural é muito bom, porque a questão do gerenciamento das pessoas é algo importantíssimo, não é só a questão técnica. Não adianta muito ser o melhor técnico do mundo se eu não conseguir passar isso para as pessoas à minha volta. E esse foi um aspecto inicial que eu tive, não conseguia passar alguns aspectos técnicos. Depois de conseguir integrar-me com as pessoas, aí sim, aí há um diálogo natural, o trabalho no dia-a-dia discorre com naturalidade e, claro, eu aprendo muita coisa nessa questão, porque há questões aqui que os brasileiros são muito bons e nós, portugueses, no meu caso, não somos tão bons, claramente. E há outras questões que nós somos melhores do que os brasileiros. Isso é natural em qualquer parte do mundo. E o que é bom é nós conseguirmos realmente trocar estas experiências. E eu adquiri conhecimentos que eu não tinha, a capacidade de resolução de problemas que os brasileiros têm, a imaginação para resolver problemas é algo fantástico, que nós não temos. Já tivemos um pouco mais, acho que agora estamos um pouquinho menos. E algum rigor que nós precisamos aqui no Brasil. Então, todos esses conhecimentos técnicos, coisas que já se fazem lá na Europa e aqui ainda não se fazem, ou outras coisas, muitos aspectos comportamentais e de motivacionais que aqui têm muito bons, nós não temos, também pela nossa cultura. Então, existe claramente esta interface. E eu aprendi muito aqui, penso que já ensinei muito aqui. Então, respondendo à sua pergunta objetivamente, sim, há uma transferência muito grande de cultura, de conhecimento, de tecnologia também nestes casos. Mas, na verdade, você veio para trabalhar aqui no Brasil, mas não com esta missão, digamos assim, de trazer um conhecimento diferenciado, uma tecnologia que aqui no Brasil ainda não estava sendo disponibilizada na área de engenharia. Não foi não foi algo específico. Certo. Era algo que eu já tinha um conhecimento antes, okay? A questão do Lean Manufacturing. Quando eu cheguei estava começando aqui e eu lá já fazia um trabalho. Vim contratado para fazer isso, mas não foi porque eu era o especialista da empresa, etc. Não foi, claramente. Mas o que você acha que contou para a sua contratação? Para ser muito sincero, foi a questão de eu ter uma cultura semelhante à empresa para onde eu vim. E isto existe muito, por este aspecto que nós estamos aqui a referir bastante, que é como há esta diferença de culturas. Algumas vezes as empresas preferem trazer alguém de fora com uma cultura semelhante, porque é sempre mais fácil, não é? É um pouco mais fácil. Então, eu acho que este aspecto cultural é fundamental para que realmente as multinacionais
E quando eu digo... Era uma multinacional e era uma Sim. multinacional que com... Portuguesa. Uma multinacional portuguesa. Exatamente. Muito bem. Então foi esse um pouco, e conversando com os meus colegas é esse um pouco o sentimento. Certo. Bem, vamos então deixar a nossa outra questão norteadora, que os nossos convidados vão falar sobre a mesma ao longo do terceiro bloco. De que forma as escolas formadoras de engenheiros estão se reestruturando para atender às novas demandas sociais? Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje e estamos na área de tecnologia e engenharia. O tema são os profissionais estrangeiros de engenharia no Brasil. Bem, ao longo do primeiro e segundo bloco, nós fizemos um apanhado geral, contextualizamos a demanda existente no Brasil pelos profissionais, por profissionais de engenharia. E também quais são as dificuldades que os profissionais de engenharia estrangeiros encontram quando chegam aqui no Brasil. E o que foi levantado pelos nossos convidados, principalmente tem relação com o idioma, principalmente os engenheiros que vieram de Portugal, embora o idioma seja o mesmo, também sentiram dificuldade, e também os engenheiros aqui, vizinhos nossos na América Latina, que também sentiram dificuldade quando chegaram no Brasil. E os aspectos culturais que estão permeando todas as relações também profissionais e pessoais. Bem, vamos chamar então o finalzinho, o trechinho do depoimento do professor José Vicente, que está também à frente da direção da pós-graduação da FAI, e depois nós voltaremos para os nossos convidados aqui no estúdio. Então vamos lá, chamando o final do depoimento do professor José Vicente. Para dar um exemplo do setor de construção civil, né, para ser um engenheiro responsável por uma obra qualquer, de menor porte que seja, esse engenheiro vai ter que ter um registro no CREA, né? E aí a questão é, bom, para o CREA aceitar registrar ele como engenheiro, ele vai ter que demonstrar que ele teve lá uma graduação que atendeu um nível mínimo de qualidade, né, em termos de formação, né, e assim por diante. Então eu acho que a discussão muitas vezes ela tende a ganhar uma conotação meio manipulativa, quer dizer, né, para fazer um paralelo, né, com a medicina hoje, falta profissionais médicos. Não falta profissionais médicos, né? Na verdade, falta posições, eventualmente, pagando um salário melhor para o médico. Né? Não interessa ao médico brasileiro ir para essas posições, por isso que pode interessar o médico de fora. Então, o mesmo fenômeno começa a acontecer no mercado da engenharia. Né? Então, não é que necessariamente faltam em todas, de maneira generalizada, engenheiros. Né? O que falta realmente é posições eventualmente atraentes de engenharia, né, para um profissional qualificado e formado no Brasil, ainda mais no momento de mercado aquecido. Quer dizer que esse profissional de engenharia, pela formação que tem, pode trabalhar em áreas completamente distintas. Eu acho que esse é o grande cerne da questão. Eu venho trazer uma mão de obra eventualmente importada para abastecer um mercado que quer pagar menos, né? E aí surge a questão, quer dizer, esse profissional tem condições efetivamente de exercer essa função? Eu acho que esse aí é o grande centro da questão, quer dizer, esse profissional tem que se submeter às mesmas regras do profissional brasileiro, quer dizer, o Conselho Regional de Engenharia vai ter que aprovar esse profissional, vai ter que dar uma habilitação para esse profissional estar trabalhando aqui. Né? E eu acho que dentro dessa legalidade, da legalidade do processo da legislação migratória brasileira, eu não vejo problema algum. Ok? Bom, então voltando às perguntas aqui no estúdio, e eu quero diretamente então colocar para o Zavala o seguinte: no bloco anterior você citou para nós a questão desta salada de frutas que o profissional de engenharia também deveria ter a habilidade para manipular. Certo.
Então, veja só, a salada de frutas, a gente sempre faz, eu costumo demonstrar isso num gráfico, né? Então, no gráfico eu tenho a coordenada das abscissas, o Y e o X. Então, no Y, vamos dizer assim, eu tenho frutas, né? Tenho habilidades pessoais do engenheiro. E na parte de baixo eu tenho habilidades emocionais do engenheiro, né? Então, dentro dessas habilidades, quando a gente vai fazer uma busca de um trabalho, a gente vai ter recursos humanos. O que o recurso humanos faz? Ele vai ver as minhas habilidades profissionais. Então, dentro de minhas habilidades profissionais, ele pode dizer assim, não, tecnicamente, este indivíduo aqui, ele tem uma nota 8, certo? Tá? E ele não analisa minhas habilidades comportamentais. Então, ele pode fazer uma dinâmica de grupo e qualquer coisa e diz assim, não, este indivíduo aqui tem uma habilidade comportamental 4. Né? Então, se eu pego 8 mais 4 e divido por 2, vai me dar 6. Legal? Né? Então, esse técnico é melhor que o Gilson. Vamos chamar o Gilson. Por que o Gilson? Não, porque o Gilson ele tem, em vez de 8, as habilidades técnicas dele, tá? São 5. E as habilidades comportamentais dele são 5. 5 mais 5, 10. Metade é 5. O outro tem 6. Não é? Então, mas como? Então vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos fazer uma salada de frutas, né? Eu sei que uma maçã e uma banana me faz uma salada de frutas, ok? Então eu tenho nota 8, não é verdade? E tenho em habilidade comportamental, eu falei nota 4. Sim. Então, se uma banana, né? Se uma maçã e uma banana me fazem uma salada de frutas, quantas saladas de frutas eu posso fazer? 4. Não vou fazer mais do que isso. Tecnicamente, eu sou muito superior ao Gilson. Mas aí eu começo a analisar. Então, vamos ver o Gilson, quantas saladas de frutas ele faz? Habilidade técnica e comportamental. 5 mais 5, 10. Então, ele vai fazer uma salada de frutas a mais do que eu faria. Isso ali é comprometer-se com o meio onde estão trabalhando, porque tem habilidade de comportamentalmente ele se introduzir no meio onde ele está trabalhando. Né? E tecnicamente trazer essa informação, como ele bem colocou, Jorge, trazer essa informação para colocar no contexto industrial ou no contexto empresarial onde ele estiver trabalhando. Então, nós, engenheiros, temos que saber fazer salada de frutas. Temos que ter a parte técnica e a parte comportamental, tem que andar juntas. Hoje, o engenheiro tem que ser generalista. Pode se especializar num tema, mas ele tem que ser generalista e tem que conhecer a parte comportamental. Se não conhecer a parte comportamental, culturalmente ele vai fracassar dentro do país. Ele precisa saber o que o país tem e como ele pode contribuir. E como? Trabalhando comportamentalmente, não é verdade? E outra situação que eu tive, eu fui dar uma palestra numa universidade. No momento em que estou dando a palestra, no fundo, um casal se beijando, fazendo barbaridades. E eu louco para pegar o giz, alguma coisa, jogar para eles. Mas eu fui lá porque eu quis ir lá dar essa... né? Terminou a palestra e ele começa a me dizer assim, perguntas, e os dois começam a perguntar. E se o navio afundar? E se o caminhão tombar? E se a fábrica entrar em greve? Eu fiquei irritado. Eu fiz uma pergunta inadequada no momento. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que não é a faculdade, não é a universidade que vai fazer que o bom profissional saia da faculdade. São os pais, a família. Né? O núcleo familiar tem que estar focado na educação que se está dando para o filho. E essa educação vem de berço. Se não houver educação no berço, seguramente não vamos ter engenheiros bons, ruins e enfim. Né? E nós temos ali, hoje, o mundo está pedindo engenheiros com experiência. Né? Então, o engenheiro que sai da faculdade, ele não tem experiência, infelizmente, ele não vai ter condições de conseguir um emprego. Mas isso aí também pode se reverter.
Os bons engenheiros têm que, através de um estágio, de um trainee, como trainees, eles vão conseguir o seu lugar. Então, cabe a nós, pais, a nós, professores, o professor Gilson vai dar um depoimento, Sim. a nós, pais, estarmos atentos. O que nós queremos de nossos filhos? Se eles vão ser os bons engenheiros ou não. Se estão na engenharia para brincar ou para estudar. Não podemos cobrar isso da universidade. Ok? Certo. Professor Gilson, então o Zavala levanta agora outros aspectos também. Não só a formação na parte técnica desses engenheiros precisa realmente ser sólida e dar conta suficientemente das novas tecnologias que estão inseridas ao longo da formação desses engenheiros para aplicação, mas também aqueles outros aspectos comportamentais, que fazem parte também da formação do indivíduo como um todo. Como as escolas formadoras, engenheiros, têm lidado com esses aspectos e também estão se reestruturando para atender às novas demandas. As demandas sociais, no sentido das vagas, da empregabilidade, mas também essas questões comportamentais que o Zavala coloca. Isso. Então, de fato, houve um direcionamento, né, para o grande questionamento que a academia faz, em conjunto com a sociedade e em conjunto com o governo também, né? E aí eu gostaria de lançar mão de 3, vamos dizer assim, gráficos, certo, ou 3 quadros que vão contextualizar exatamente esse cenário, a partir de uma análise que foi realizada pela Associação Brasileira das Instituições de Ensino Superior em Engenharia, no 3º fórum que nós tivemos agora, dia 22 de maio, no Rio de Janeiro, lá no Instituto Militar de Engenharia. Ok, então vamos chamar aqui os gráficos. Então, já está lá na tela, já professor? Já está. Então, exatamente numa análise desse grande desafio, né, do ensino e a pesquisa como sendo a base para o desenvolvimento tecnológico, para a competitividade do nosso país. Fragilidades. Nós temos poucos engenheiros